A terceira coisa, a gente falar de constância na publicação. Né? A gente tem que ter isso é uma coisa muito importante. Pelo seguinte, pensa que a gente está tratando nas redes sociais com uma empresa, né, que essa empresa vende para as outras pessoas? Entretenimento. Não é? Aham. E para ela entreter outras pessoas, elas precisam que o tempo inteiro alguém esteja postando, publicando alguma coisa lá, para que deixe essa audiência dela nutrida. Né? Imagine se o show acaba, né? Ninguém publica mais nada, ou se o Instagram, por exemplo, não puder contar com a constância de algumas pessoas. Então ele entende isso, que, poxa, o meu negócio é entregar conteúdo relevante. Então eu Aham. vou priorizar as pessoas que estão trabalhando para o meu negócio. Né? Quando a gente está publicando um conteúdo, em tese, a gente também está trabalhando com o negócio do LinkedIn, do Instagram e qualquer outra mídia. A gente está fomentando isso. Então, eles querem isso. Quanto mais para eles, melhor. E aí eles começam a Aham. priorizar isso. Poxa, a Deisiane publica conteúdo uma vez por semana. O Bruno publica 3. A mesma audiência do Bruno é a da Deisiane. Poxa, vou dar prioridade para o Bruno quando ele publicar, porque ele está mais vinculado com o meu negócio. Então, esse é um jogo que a gente precisa entender que as mídias jogam. Né? E aí você vai perguntar, Exato. Bruno, qual que é a constância que eu devo adotar? É um post por semana? É 2, 3? Eu diria que a constância ideal para você adotar é aquela que você consegue manter por muito tempo. Né? Então, assim, não queira iniciar um projeto digital em que você vai conseguir manter ele por uma semana, porque isso não é constância. Não é? A Aham. gente pensa o seguinte, você aguenta fazer o que você está fazendo por 6 meses, por um ano, se você aguenta, sim, faça nesse volume. Se conseguir levar esse período, essa constância por esse período, fazendo 5 postagens por dia, é excelente. Aí sim vale o quanto mais melhor. Né? Desde que também você faça com qualidade. Não adianta publicar qualquer coisa que não vai gerar interesse no teu público, que não está gerando engajamento, que você também vai fazer o efeito reverso. Né? Vai parecer um bobão, né? Vazio. Não é? Então tem que tomar cuidado com Exatamente. isso também. Fazer essa proporção, né, da constância com a qualidade do que você tem para entregar. Aham. Mas Ah, o que que é se a Ciátila? Você Tida, colocou minha dúvida. A gente pulou alguma dúvida sua aqui? manda Você aí, quer se colocar acha que aqui a de gente não novo? pulou, não. Manda de novo. Acho que a última É, mensagem dela é que ela não conhecia do Google Sites. é. Beleza. Então, em relação a essa questão da constância, como eu falei, a forma mais fácil para você estar em todas as mídias e ainda assim manter a tua constância é publicar em várias delas. Uma outra dica que é super legal. As primeiras 24 horas do teu conteúdo são as mais ricas para o algoritmo saber se vale a pena ou não distribuir mais o seu conteúdo. Então, sempre que Aham. você puder, se publicou uma coisa no Instagram, manda para os teus amigos, para que eles cliquem no link, vão lá curtir, para aquelas pessoas que têm mais fidelidade com o teu negócio. Se você tem uma lista de transmissão e você publicou uma dica legal, manda para essa lista de transmissão, para que eles também vão até lá, comentem a tua publicação de alguma forma. Isso é muito Ah, importante. foi sobre a constância. Ah, ela estava dizendo a dúvida sobre a constância de publicação. Você Ah, tá. já E aí eu esclareceu para ela. já esclareci antes de você mandar, tá bom. Isso. Então Aham. é basicamente isso, né? Pensar em quanto eu consigo publicar com qualidade e de uma forma perene, né, ao longo do tempo. Isso é uma coisa Aham. importante. Ainda É nessa como uma questão de. academia, né? Agora fazer um exemplo, vou dar um exemplo bem prático, bem visual, né? Você vai para Isso. academia. Quando você vai para academia, você não vai levantar 50 quilos na primeira aula, né? Não, Não, você vai começar gradativamente. Porque você sabe que você não vai aguentar 50 quilos e não vai saber até quando, quantas aulas você vai fazer. Então, você vai começar com um, com dois, e de repente começa constante, de pouco, uma por dia, depois vai aumentando, 2 por dia, 3 por dia, ou, sei lá, 2 por semana, enfim, vai aumentando à medida que você vai pegando esse hábito, né, de fazer essa integração, de fazer publicação. isso é muito legal. E aí tem algumas coisas que vão acabar pegando ao longo do tempo, né? Deise travou aqui para mim, você está me ouvindo? Eu estou Tá te ouvindo, ok? uhum. Ah, então Tá tá. ok. Uma coisa que começa a pesar ao longo do tempo, assim como acontece na academia, né? Às vezes a pessoa vai para academia e ela tá levantando ali os seus 10 quilos sofrendo, olha para o colega do lado, tá levantando seus 20, 25 quilos, tá? E aí ela fala, cara, eu vou levantar o mesmo peso que essa pessoa consegue levantar. E aí ela se frustra porque ela não consegue, né? Fazer aquilo É, com aquela mesma intensidade. E a mesma exato. coisa acontece também, porque às vezes, por exemplo, a pessoa definiu que vai usar o Instagram e aí ela começa a fazer lives. Qual que é a coisa mais normal que vai acontecer, Daisy? A primeira vez, ou a primeira semana, ou o primeiro mês que essa pessoa vai fazer a live,
tem uma pessoa assistindo, tem duas pessoas assistindo, tem só a mãe dela que entrou para ver a live dela, né? E aí ela acaba desistindo. Então, poxa, persista apesar disso, né? Uma outra coisa que a rede social também fez, às vezes as pessoas acabam perdendo a constância por causa disso, né? Que às vezes olha uma live, como essa nossa aqui, fala, nossa, tem 14 pessoas só, e acha que é muito pouco, porque tá olhando gente com live com 14 mil, 15 mil, mas olha como a gente perdeu a noção, né? 14 pessoas é quase uma sala cheia, não é? Se a gente olha no físico, é muita gente. Então a gente precisa ter essa noção, né? E uma outra coisa também, o teu conteúdo fica salvo aqui. As lives da Daisy, por exemplo, estão salvas aqui. Então, durante o mês, passa, sei lá, 100 pessoas pela live dela, uma live que ela fez há tempos atrás, tira um insight legal daquilo, começa a ver ela de uma outra forma, né? Porque vê muito conteúdo que ela posta. Então, pensem nisso, não levem tanto em conta a quantidade de pessoas que vão interagir com vocês no começo. Como eu falei desde o início da live. Né? Isso, mantém essa constância apesar do volume de pessoas que vão estar com você. Como a gente falou no começo, né, é uma construção. Não dá para começar construindo pelo telhado. Tem uma pergunta. Meu problema é elaborar conteúdo, nunca sei se será relevante para o meu público-alvo. Tá, isso é uma coisa legal. Facilitar, legal. Assim, se você definiu muito bem o público-alvo, e aí você está falando de coisas do dia a dia dele, sempre vai ser relevante. Sempre vai ser. Às vezes, o que pode não ser relevante são as pequenas coisas, como eu falei, né? Passando um café, movimenta a tua rede, em um story, movimenta, mas não é tão relevante para o público. Mas as outras coisas, né? Eu não sei qual é o teu público, mas vamos supor que você fala para médicos. Está falando para médicos, e aí você publica um conteúdo sobre a organização das fichas de paciente. Pode ser uma coisa muito simples, que você, na tua cabeça como secretário, fala, nossa, isso aqui faz parte do meu dia a dia, todo dia é normal fazer assim. Mas, de repente, para aquele gestor que está na clínica, ele só está vendo assim, poxa, minha clínica está uma bagunça, não sei como é que eu faço as coisas. E aí, quando você vai ver aquela coisa assim, você falou, dá um estalo, é como uma luz que acende na cabeça, ele fala, poxa, organizar a ficha dos pacientes, coisa simples que eu não estava fazendo. Então, às vezes, nas coisas simples. Uma outra dica que é legal para você pensar muito mais nos seus conteúdos, esqueci o nome da pessoa ali. Facilitarem. É fazer o seguinte, olha o que as pessoas que também falam para aquele teu nicho estão falando e quais são os comentários nas redes deles. Será que as pessoas, quando leem um conteúdo daquela pessoa que fala com o mesmo público, será que tem mais alguma dúvida que a pessoa não conseguiu tirar naquele conteúdo? E aí você vai salvando isso no teu banco de ideias, porque vai ser conteúdo para as tuas próximas publicações. Acho que essa dica ajuda bastante. Muito bom. Nossa, facilitar. E microempreendedores, você vai ter um universo de coisas, acho que nunca vai acabar assunto para microempreendedores, tá? E principalmente usando essa dica de olhar o que eles perguntam nos comentários de outros vídeos, tá? O YouTube é uma fonte fantástica para isso. Exato. E eu acho mais interessante, agora você me corrige se eu estou certa, microempreendedor, mas de repente trazer um pouco mais foco nesse nicho. Quem são esses microempreendedores? Né? São exatamente, médicos, ainda é um são nicho advogados, gigante. são consultores, porque daí, de repente, ao invés de entrar no microempreendedor genérico, ele entra no microempreendedor mais direcionado. Né? Aí criar conteúdos para esse público fica muito mais fácil. Exatamente. No caso dela, né, como já atende, a Andréia aqui, né? Andréia, como ela já atende, ela possivelmente tem um grupo de microempreendedores que tem mais de um no mesmo segmento. Ou ela tem um cliente só naquele segmento, mas ela adora aquele segmento e ela sabe várias coisas legais para ajudar aquele segmento. Por exemplo, se a pessoa começa a falar de secretariado para agências de marketing digital. Eu nunca vi. Então, assim, se ela começa a falar sobre esse assunto, começa a entender o universo da agência de marketing, ela sabe exatamente o que falar. Das emissões de boleto, dos clientes que não pagam os boletos que você emitiu, como é que você faz uma cobrança sutil. Nossa, aí tem N coisas que você pode fazer porque você conhece o dia a dia deles. No meu caso, Daisy, tem pessoas que me perguntam se eu sou corretor de seguros. E eu nunca fui corretor de seguros, mas eu estou há 3 anos imerso na realidade deles. Então, tudo que eu falo é o que acontece no dia a dia deles.